Então você justifica que, na verdade, dado todo esse cenário, aí a pergunta que fica é, então, a pessoa que está olhando para se posicionar, como é que você traz essa visão para o cara que está querendo comprar Vale hoje? É uma questão de talvez comprar e esperar por mais tempo? É uma questão de fazer posições táticas? Como que você vê isso se é uma oportunidade para comprar as ações, assim, da empresa? Eu acho que existe um processo de adaptação que não consigo te precisar em quanto tempo isso vai durar. É difícil. Mas existe um processo de adaptação da cabeça média, né, do investidor médio, global, inclusive, né, porque Vale é uma companhia... Eu estava até vendo isso, porque o Investor Day vai ser em Nova York, né? Então, daqui a algumas semanas estarei lá. Curtindo Nova York, e vai ser na New York Stock Exchange, vai ser Caraca, dentro da que Bolsa da de hora. Nova York. E eles estavam falando que a Vale é uma das 15 empresas que não são abertas, desculpa, que tem as ADRs lá, né, mas que não são americanas. Uma das 15 empresas que não são americanas que tem as ações mais líquidas na Bolsa de Nova York. Caraca. Global. Né? Então, o investidor de Vale é um investidor global, não é um investidor só brasileiro. Né? Ela tem uma base acionária de gringo muito forte. E olhando para esse cenário, o investidor médio global, ele tem que se acostumar com essa nova China. Então, tem que parar de ter esse comportamento de olhar para o passado, olhar para o espelho retrovisor e você querer que seja igual daqui para frente, né? Você tem que repensar um novo planejamento econômico, né? Acho que a China está passando por essa trajetória de um crescimento menos expressivo, mais sustentável, né? Então, não tem como você crescer 10%, 12% todo ano, você vai uma hora desacelerar. Tem os desafios em relação ao mercado imobiliário. Então, acho que tudo isso o investidor tem que olhar com um cenário com uma nova cabeça. Então, eu acho que as ações são penalizadas em excesso porque ele olha da mesma maneira que ele olhava antes, né, esperando os mesmos estímulos que ele esperava, que ele observou no passado. Quando esses estímulos não vêm, eles vendem as ações. Ou shorteiam o papel. Entendi. E aí você cria uma pressão negativa muito grande para as ações por conta de uma decepção, por conta de uma birra, né, por assim dizer, né, usando a expressão. E assim, pelo incrível que pareça, essa é realmente a cabeça do investidor. Eu vou trazer um caso aqui, muito rápido, só para mostrar como, às vezes, é muito irracional o comportamento. Eu acho que você vai lembrar, há pouco tempo atrás, a gente teve com a Suzano um potencial deal, né, uma aquisição que ela ia fazer da International Paper, que ela estava negociando. Surgiu primeiro com um boato trazido pela Reuters. Depois, isso foi ganhando um pouco mais de força, os noticiários começaram a investigar um pouco mais e trazer mais notícias disso, e a companhia admitiu que estava, sim, fazendo propostas para aquisição da International Paper, embora não tivesse nenhum acordo fechado até aquele determinado momento. E as ações, cara, logo quando saiu a notícia da Reuters, era um boato ainda, as ações despencaram 13% na bolsa. E a queda total foi 1/4 de valor em relação à data antes da aquisição, antes da notícia da Reuters, né? Até o período que ela colocou, através de um fato relevante, divulgando para o mercado que ela estava oficialmente desistindo de qualquer negociação com a International Paper. As ações subiram depois disso, né? Mas olhando esse período entre uma data e outra, foi mais ou menos 25% de valor que ela perdeu, de valor de mercado. Tá? E a gente olhando a situação, por N complicações, que acho que não vem ao caso, porque não é o tema, papel e celulose não é o tema do podcast, mas por várias situações a gente falava, olha, a chance desse deal se materializar é muito baixa. Né? Tanto é que a gente acertou que, de fato, ela veio por fato relevante falar, não vamos fazer, não conseguimos achar um valor razoável para conseguir engajar a International Paper num deal que fizesse sentido para ambas as partes. E o deal não aconteceu. Então, assim, isso mostra o quanto o investidor se apavora em função de boatos, em funções de coisas que às vezes têm baixa capacidade de se materializar. Né? Então, mas é precificado, porque ele cria uma pressão, ele cria uma percepção muito negativa por conta principalmente de uma mudança de narrativa, né? A história da Suzano naquela época era fazer caixa, possivelmente distribuir dividendos, porque ia fazer muito caixa com o projeto Cerrado e tal. E aí mudou a narrativa, porque aí não, agora vai comprar uma empresa, vai se alavancar, é outra história. E aí o investidor vendeu o papel por birra.
E, cara, é isso aí mesmo que Então, você acontece. acha que o investidor, ele é muito... O investidor de Vale, esse gringão também, ele é muito tático assim só? Compra, vende, ou ele é um cara que tá mais longo prazo na empresa? Eu acho que, de maneira central, existem diferentes perspectivas. Uhum. Eu acho que, de maneira central, principalmente o brasileiro, tá? O buy-side brasileiro, o investidor institucional brasileiro, ele pensa em commodities muito curto prazo. É. Muito curto prazo. Eu também tenho essa O impressão. gringo ainda tem uma percepção médio e longo prazo, a depender da asset, né? Tem uma percepção um pouco diferente. Então, às vezes, ele gosta de oportunidades como essa, que o papel se descola muito, né, dos fundamentos, da realidade, por conta de um ciclo baixista da commodity, ou alguma determinada incerteza, que aí ele vê uma posição para entrar no papel com preço barato. Entendi. O investidor internacional ele ainda tem um pouco essa percepção, embora, se você olhar, comparar setor a setor, né, e aí a gente já está olhando o global, né, vou dar uma diferença porque eu já cobri, por exemplo, já cobri o setor tech, né? Então, o setor tech é muito mais longo prazo que commodities, entendeu? Porque o valor tá lá na frente, os múltiplos são completamente esticados. Você pega um EV/EBITDA de 23 vezes. É um negócio que não existe em commodities, né? Então, a Vale hoje ela negocia com EV/EBITDA de 3 vezes, de 2,8 vezes. A média histórica é 5. Então, é muito descontado. Mas mesmo na média histórica, é 5. Você compara com múltiplos de tech, são, double digits. 10, 12, 20 vezes. Entendeu? Então, assim, olhando de setor para setor, o investidor de commodities sempre vai ser mais curto prazista do que outros setores. Uhum. Tá? Então, esse é o seu primeiro ponto. E olhando o investidor brasileiro, ele vai ser mais curto prazista ainda do que o gringo. Então, esse foi acho que é o isso approach. mais pro pessoal, às vezes, que tá pensando em montar uma posição para entender essa dinâmica. Porque, às Mas vezes, o lado interessante é que, assim, vai continuar uma empresa com a capacidade de geração de caixa forte, tá? Como eu falei, existe um suporte de preço de minério de ferro no médio prazo. Existe a perspectiva de reduzir o C1. O guidance da Vale que ela dá é de redução de C1 para os próximos anos. Uhum. E ela já mostrou que ela consegue fazer isso. E eu acho que tem uma questão relacionada a esse ponto de melhora de margem via redução de custo, que isso não está no preço, né? Com certeza não está no preço hoje, então a galera está muito pessimista com China e não está comprando. E ela vai continuar por conta dessa diferença, então quanto mais ela conseguir ser eficiente no custo, mais geração de caixa ela vai ter com o preço do minério de ferro com um downside limitado nesse patamar que eu mencionei. Então, olhando para esse cenário, vai continuar uma empresa com free cash flow yield alto e potencialmente pagadora de dividendos. E quanto mais depreciado está o valor das ações, maior o seu dividend yield. Né? Então, assim, por lado de dividendos, eu acho que é um case ainda excelente. Tá? Embora tenha ali talvez uma pressãozinha que a gente modela ali em 2025, 2026, por conta do acordo de Mariana, são os 2 anos que mais pesam no acordo, tá? Mas depois disso, acho que é uma empresa, assim, vai continuar para os próximos anos, Entendi. sem preocupação, pagando bons dividend yields, tá? Agora, só não vai ser um cenário onde, o preço do minério de ferro vai estar 200 e ela vai bater lucro líquido recorde igual ela fez em 2021. Já falei isso, bom, não vai pro pessoal acontecer. esperar isso, para Então, saber assim, isso. pelo menos você já está alinhado, né? A galera que está assistindo está alinhado quais são as expectativas. Uhum. Né? Eu acho que é uma empresa que vai ter ali, vai continuar performando bem, tem um trabalho micro para fazer com redução de custo, com melhora de produção, com aumento de qualidade, de destravamento de qualidade em prêmios. É um ponto, quem lê meus relatórios sabe que é um ponto que eu critico pra caramba na Vale. Por mais que eu tenha recomendação de compra, eu não passo pano pra companhia nenhuma. Então, assim, aquilo que eu acho que eu tenho que criticar, eu critico. Eu acho que os prêmios estão muito fracos. Eu acho que essa tese dela vender prêmios altos, eu acho difícil dela realizar. Entendi. Por conta de China. Então, ela precisa passar pelos próximos anos de diversificação de mercado, que ela já vem trabalhando. Vender um pouco mais para Estados Unidos, vender um pouco mais para Emirados Árabes, que são mercados que têm uma indústria siderúrgica com maiores condições de pagar prêmio, né, que não dependem de subsídio estatal, igual a siderúrgica chinesa depende hoje. Então, acho que essas são as questões que a gente olha, que dá ainda
para você ficar moderadamente otimista com o papel, dá para você comprar o papel principalmente para um case de dividendos. Boa. Mas não vai ser aquele papel que vai porrar, que vai chegar a valorizações muito bruscas em pouco tempo. Eu acho que essa não é essa a perspectiva. Se você quer uma performance muito robusta da ação em pouco tempo, eu acho que Vale hoje não oferece as características, porque, como eu falei, tem um tempo de adaptação do investidor em relação à China.